Olá, começando mais um episódio aqui do RDTV Cast e toda semana a gente está trazendo alguma editoria especial e eu acho que essa é uma das mais importantes, apesar que às vezes as pessoas gostam de subestimar, falar que o assunto é chato, que para quê, ela não precisa saber disso, mas o impacto dessa editoria que eu vou falar para você sente, no bolso. Tô falando de economia, e para falar de economia nós vamos falar do nosso colunista especial do site RD News, o querido professor Vivaldo Lopes. Tudo bem, professor? Bom dia, Grace. Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito bom eu estar aqui nessa casa nova. Sou novato, o senhor já é mais antigo, né? Já está desde 2015, né? 2015. Eu escrevo artigos semanais para o RD News, né? Então eu me junto ao senhor e para mim é um privilégio estar recebendo o senhor nesse momento tão importante do RDTV Cast, viu? Nesse formato. Para mim também. É uma alegria estar sempre aqui falando de um assunto que é a economia, que interessa a todos nós, interessa ao Estado, as pessoas, as famílias. E é um assunto que, desde que eu me formei em 1983, eu convivo com isso quase que diariamente, né? E nós estamos aí saindo de uma situação de ondas de calor, de incêndios florestais, agora já está vindo a chuva do caju, da manga que está chegando atrasada, mas está chegando. E com essa montanha-russa no clima, a economia ela sofre também? Aqui, né? Sofre sim, porque Mato Grosso tem uma dependência muito forte da agropecuária. Nossa economia é uma economia que ainda está muito baseada na produção de grãos, na produção de carnes e da produção de derivados do algodão, da soja e do milho. Então, quando você tem problemas no plantio, na colheita, com o clima ou qualquer que seja, o impacto se dá em cadeia. Então, o Mato Grosso tem uma dependência muito, muito grande do agronegócio, da agropecuária de forma geral. Quando tem problemas ali, ele se reproduz. Assim que quando a agropecuária vai bem, ela também tem um efeito positivo em todo o resto da cadeia. No comércio atacado, no comércio varejista, na venda de imóveis, nas aplicações nos bancos, no consumo das famílias no comércio. Então, há um impacto positivo e negativo. Então, quando tem problema na safra, naturalmente ela vai acabar aparecendo no mercado imobiliário aqui de Cuiabá, por exemplo. Nossa. Por quê? Porque grande parte do dinheiro acumulado, da fortuna acumulada na agropecuária... Imobiliário? Só não falou errado, não? Não, imobiliário. Por quê? Porque grande parte do dinheiro acumulado no agro, uma parte dele vai para investimentos no setor imobiliário. Para onde? Aqui em Cuiabá e no estado todo. Se você olhar a dinâmica da economia de Cuiabá, ela tem crescido quase na mesma dimensão das principais cidades do agro. Cuiabá ainda é o maior PIB do estado. Cuiabá ainda é o maior centro comercial do estado. Cuiabá ainda é o maior centro de educação do estado. Cuiabá ainda é o maior centro de saúde do estado. Quem é o segundo, professor? O segundo é Rondonópolis. Então, quando você tem a acumulação de riqueza ganho, boa parte desse dinheiro vem para Cuiabá. Ele vem sob a forma de compras em todos os setores, inclusive no imobiliário. Ele vem sob a forma de filhos do agronegócio que vêm estudar nas nossas universidades. Olha só. Então tem uma correlação. Então, assim, eu planto... Agora eu estou trabalhando, estou entendendo de irrigação um pouquinho, vou falar, estou plantando aí um feijão, um arroz lá pro Nortão. Estou lá. Aí começou a render frutos. Então, a primeira coisa que eu faço, o comportamento... Nessa análise do senhor é que eu venho em Cuiabá, alugo um imóvel para passear. Normalmente, ou por questão de lazer, ou também, principalmente, para, por exemplo, educar os filhos. A parte de investimentos imobiliários, aí quando eu falo, são das grandes fortunas do agro. Sim. Ela está migrando para o sul. Hoje, grande parte dos investimentos de altíssimo luxo estão em Camboriú e Florianópolis. E boa parte dos imóveis de altíssimo luxo adquiridos em Camboriú e Florianópolis são de famílias ou de pessoas que acumularam riqueza aqui em Mato Grosso. Mas eu estou falando que Cuiabá não é nenhuma Camboriú, mas ela tem potencial, condomínios de alto também, né? luxo,
os hospitais, o sistema de saúde de Cuiabá é o melhor do Mato Grosso, é um dos bons do Centro-Oeste. Então, recebe parte dos ganhos da agropecuária, do agronegócio e dos ganhos que tem no interior. Vamos dar 2 exemplos. Se você olhar, por exemplo, qual que é a maior empresa do estado de Mato Grosso, que também é a maior empresa do agronegócio de Mato Grosso. É o Grupo Amage. Onde é a sede da Amage? É aqui em Cuiabá. Bem ali numa região bem pertinho do shopping, pois é, bem na Assembleia, é aqui em bem Cuiabá. Então, né? você tem aqui o comando da Amage situado aqui em Cuiabá. Então, nesse comando tem presidentes, tem altos executivos que ganham muito por ano. As suas famílias estão instaladas em Cuiabá, as suas famílias frequentam as escolas de Cuiabá, tem planos de saúde para serem atendidos aqui em Cuiabá. Compreende? A maior parte do seu lazer, visita shows, teatros, cinema, é aqui em Cuiabá. Elas vão nos shoppings de Cuiabá. Compreende? Então tem a segunda maior empresa dessa área, que é a Fiagril. A sede dela é em Cuiabá. Só para ficar em 2 exemplos. Sim, o senhor colocou uma lupa, né, para a gente aí entender. Para verificar que Cuiabá não está desconectada da economia que acontece em Sapezal, em Campos Novos dos Parecis, em Primavera, Campo Verde, Rondonópolis, Sinop ou Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde. Professor, muito bom você ter... Nossa, fez assim, uma lupona que você colocou de economia nessas situações. Agora, nós chegamos a conversar sobre o impacto da enchente no Rio Grande do Sul na questão da produção do arroz, né? A gente conversou em outro local e aí o senhor fez aquela previsão, bateu a previsão que o senhor falou, né? Nós conversamos logo nas primeiras semanas da enchente. Foi, da enchente. E nós, graças a Deus, não tivemos enchente, mas infelizmente tivemos muitos incêndios florestais. Qual o impacto desse incêndio? Tipo, quais produções? Tipo, lá no Rio Grande do Sul foi o arroz. Os incêndios florestais aqui, onde que eles atingem mais? É nas plantações de milho, soja, como que... Olha, eu acho que os incêndios e as questões que estão acontecendo com o clima, né? Ele impacta no Mato Grosso muito mais no médio e longo prazo do que no curto prazo. Eu acho que a gente tem que refletir sobre como que esses fatores climáticos e esses incêndios repercutem no médio e longo prazo do Mato Grosso. Eu vejo que essa é a grande ameaça. Esse é o grande desafio. Mas o senhor me fala assim de repercussão no mercado ou o senhor fala mesmo diretamente no setor financeiro? Eu separaria, Gleice, da seguinte forma. O incêndio, ele tem um impacto imediato aqui, na nossa casa, porque ela queima pastos, ela queima propriedades, ela queima produção, mas 3 meses depois isso já está recomposto. Certo. Pelo menos a parte produtiva, a parte de biologia, de ecossistema, não, demora mais a reconstituir, né? Mas de imediato, por exemplo, vou só dar um exemplo, mesmo com os incêndios que nós tivemos agora, com a longa seca, demora de chuva, o IMEA, por exemplo, que estuda a economia e faz as projeções, está indicando que em 2025 nós vamos ter uma safra maior do que a de 2024. Sério? É o que está, tanto a Conab, que faz pesquisas nacionalmente, das safras, da produção agropecuária no Brasil, o IBGE, que também faz para o Brasil inteiro, e o IMEA, que faz para Mato Grosso. Na semana passada, o IMEA fez um evento com o panorama da economia do agro de Mato Grosso para os próximos 10 anos, e durante os 10 anos, em 25 até 2035, há um cenário de crescimento constante. Nós vamos chegar em 2035 produzindo 150 milhões de toneladas. Acho que está 35 ou 25? 35, 10 anos. Eles fizeram um cenário de 25 a 35. São 10 anos. Mas, gente, essas ondas de calor, pouca chuva. Mas é uma ameaça. Por isso que eu acho que o efeito está mais no longo prazo. Por quê? Porque antes, Mato Grosso só convivia com enchentes volumosas e catastróficas num ciclo entre 10 e 15 anos. Eu me lembro bem que eu cheguei em Cuiabá, um jovem vindo do interior para começar a estudar em Cuiabá, em 1974.
E desci do ônibus na rodoviária, fui para casa de uma tia ali no bairro Baú, e logo em seguida eu já fui lá para a região do Porto para fazer trabalho voluntário para socorrer as famílias, porque teve uma super enchente em Mato Grosso em 1974. 20 anos depois, quando Dante de Oliveira ganhou o governo em 1994, começou a governar em janeiro de 95, os primeiros meses do governo Dante foi para socorrer uma super enchente que estava acontecendo, não em Cuiabá, no Pantanal. O ciclo enchente no Pantanal. Olha só. Uma super enchente. O governador ficou 3 meses sem cuidar praticamente do governo, se dedicando a fazer apoio nas enchentes na região do Pantanal. O senhor vê como que as coisas mudaram. Então, são 20 anos. O que eu quero dizer, enchente em Cuiabá, no rio Cuiabá, em 74, depois uma outra grande enchente em 94. Então havia período de 10, 20, 15 anos separando as catástrofes. Agora não. Com essas mudanças climáticas, nós teríamos que conviver com isso anualmente. Provavelmente, ano que vem, nós vamos de novo conviver com incêndios, com seca prolongada em Mato Grosso. E o Sul vai conviver também, provavelmente, com enchentes novamente. São as chamadas mudanças climáticas. Por que eu digo que mais causa estrago no longo prazo? Primeiro, porque a gente vai ter que conviver com isso quase que anualmente. Nós estamos em 2024 e lembro que em 2022 nós tivemos uma grande onda de seca e incêndio aqui em Mato Grosso. Foi crítico. Né? O que acontecia a cada 10 anos agora está acontecendo a cada 2 anos. Tá certo? Então, é um efeito que estraga de imediato. O de imediato recompõe logo que chegam as chuvas. Chegou as chuvas, os agricultores com toda a sua dinâmica, sua capacidade de... Mas eles gastam mais, né, professor? Porque gastam mais. Eles vão ter que... Mas isso vai aparecer no preço porque a produção também vai ficar mais escassa e os preços mundiais vão melhorar, porque a produção ficou mais escassa. Veja bem, e isso vai se repetir. Então nós vamos ter que conviver com o estrago propriamente dito de secas prolongadas, incêndios e consequências na produção. Mas eu acho que o fator que mais afeta é a imagem. Porque Mato Grosso, na minha leitura... Internacional, só fala? Internacional, principalmente. Nós temos um grande desafio para frente, favorável. O que é favorável? O mundo está crescendo, a renda no mundo está melhorando e as pessoas estão consumindo mais alimentos. Então, quem tem alimento para vender está em posição favorável. Quem que tem alimentos para vender no mundo? Estados Unidos, Brasil, menos Argentina, e Austrália e a região da Ucrânia e da Rússia, em determinada região. E o Brasil todo ano está queimando. E o Brasil, poderosíssimo. Nós já ultrapassamos os Estados Unidos, coisa que há 10 anos, 20 anos atrás parecia impossível. Nós já estamos produzindo mais soja do que os Estados Unidos. A nossa safra é maior do que a dos Estados Unidos. Então, esse é o fato positivo. Por isso, quando você projeta o cenário para frente, é um cenário de mais consumo, de melhor renda, de mais consumo, e quem tem alimento para vender, carnes, grãos, de forma geral, vai ter um mercado favorável. Qual que é o lado ruim disso? É porque o mundo está entendendo que boa parte dessas confusões climáticas ela vem do consumo elevado de combustíveis fósseis, no caso petróleo, diesel e tudo mais, e outra parte dos desmatamentos. E aí aparece no mapa Brasil e o Mato Grosso. Pantanal. Como a gente está avançando no desmatamento e ajudando a desequilibrar o clima. Então, isso que eu chamo, é o risco de imagem. Mas aí os caras lá, tipo, eles vão comprar, eles vão escolher o mercado, né? O senhor falou Estados Unidos, uma grande, sei lá, multinacional. Aí, não vou comprar do Brasil porque tá desmatando. É o que eles disseram. Os países do mercado europeu... Mas eles não preservam nada, eles querem mandar no nosso. Eles reconhecem isso. A Alemanha, a Inglaterra, a França, de forma geral... Mas não acho que é meio hipocrisia também? Eles não preservam nada lá e querem falar... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eles dizem o seguinte, há 100 anos atrás, 150 anos, 50 anos atrás, nós depredamos o nosso meio ambiente, mas chegamos no que tem de melhor
no mundo. Eles acham. Mas é assim, não tem como reconhecer. Você fala onde que está o que tem de melhor na sociedade mundial, onde que a organização de Estado, de democracia, de qualidade de vida chegou no que tem melhor no planeta. Basicamente, em 3 lugares: Europa, Estados Unidos e Canadá. Mas a gente produz alimento para eles comer, professor? E eles têm muito dinheiro para comprar da gente. Então, eles ficam dizendo que a gente não vai... Não, eles dizem o seguinte: vocês não podem depredar tanto quanto nós fizemos no passado. Há um reconhecimento nesse sentido. Do erro deles. Eles não são hipócritas ao dizer o seguinte: olha, vocês têm que fazer aí e nós não precisamos fazer aqui. Não, o reconhecimento é o seguinte: nós erramos quando acabamos com nossas florestas, avançamos muito. E agora, naquela fase lá para trás, 100 anos atrás, não havia essa leitura, nem a ciência estava aparelhada o suficiente para dizer que desmatamento, acabar com floresta para produzir alimentos, para construir cidades sobre aqueles espaços, causaria tantos danos ao mundo. Tempos depois, o mundo e a ciência constatou que tem um efeito muito perverso e nocivo a destruição de ambientes naturais para construir cidades, ferrovias, rodovias e principalmente fábricas e principalmente produzir alimentos. Então, a leitura é o seguinte: estamos fazendo a meia-culpa. Então, vamos evitar que isso aconteça em outras regiões onde ainda é possível preservar. Então, o farol do mundo se movimenta onde mais avançou a tecnologia e mais avançou o conhecimento. Se você pegar 100 prêmios Nobel, o que é o prêmio Nobel? É o que tem de melhor na ciência. De 100, 98 foram ganhos para os europeus, canadenses ou americanos. Então, o que tem de melhor no conhecimento humano está nesses locais. Então, o que eles disseram quando aprovaram uma lei que é polêmica e que o Brasil está contestando, que Mato Grosso está contestando, dizendo que é a lei do desmatamento, o antidesmatamento. O que eles querem implementar a partir de janeiro de 2025? Que agora, depois de muita pressão dos governos e de ações diplomáticas, ela foi adiada, mas não foi zerada. Eles estão dizendo o seguinte: nós não vamos mais comprar carne, não vamos mais comprar algodão, não vamos comprar arroz, nem feijão, nem soja, de regiões que, para produzir esses alimentos, desmataram. Aí afeta o Brasil e afeta Mato Grosso. É uma mensagem forte, eu acho que muito agressiva até, mas eles aprovaram essa legislação em 2008. E um grupo de empresas no Brasil aderiu a essa legislação europeia, que são as grandes trades que compram aqui e vendem lá. E estava previsto o início da implantação em janeiro de 25, o que afetaria muito a economia de Mato Grosso, porque ele tiraria um grande mercado comprador dos nossos produtos. Graças a pressões diplomáticas, políticas e tudo mais, foi adiado isso, mas não foi tirado da prateleira. O que eu quero dizer? É um risco no futuro. Porque se começarem é claro que é difícil eles implementarem isso, porque eles precisam se alimentar. Tá certo? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é uma coisa que nós teremos que colocar no nosso planejamento estratégico para frente. Conviver com mudanças climáticas, portanto, nós vamos conviver mais com enchentes, com secas prolongadas e com consequentes incêndios. E também vamos conviver com o risco da imagem ambiental ou antiambiental. Não é o que nós queremos, não é. Eu acho até que há um certo exagero de cobrar de Mato Grosso, cobrar do Brasil, essa questão da proteção ambiental. Mas na regra do mundo é o seguinte: quem tem dinheiro impõe condições. E quem tem dinheiro para comprar impõe as condições que ele quer para quem tem para vender. Então, de forma geral, hoje pesa mais quem tem alta renda para comprar a nossa produção. Vai acabar em algum momento, se eles não conseguirem impor todas as condições para adquirir a nossa produção, pelo menos vão dificultar mais. Ok, é complicado, porque, enfim, você está gostando aí do episódio? Então aproveita que você está aqui aprendendo muito com o professor Vivaldo e analisando comigo todo esse cenário que ele está apresentando.
e curte aí o sininho, aperta no sininho para receber notificação, se inscreve no canal e também segue o RDTV Cast nas redes sociais para você ver os cortes, para você acompanhar os bastidores e tudo por aqui. Continuando aqui com o professor Vivaldo. Professor Vivaldo, o senhor trouxe para mim, o senhor até me perdoa, porque eu não me aprofundei, mas o senhor trouxe para mim e eu não preciso me aprofundar muito, que o senhor é fera. O senhor estava falando no seguro agrícola. É um projeto de lei que tá rolando lá no Senado. E quem é o relator é o senador aqui de Mato Grosso, Jaime Veríssimo de Campos. Né? O que é esse seguro? O que eles querem? O Brasil precisa avançar mais nessa área. Tem dois segmentos. Seguro agrícola. Proteger é a tipo o que a gente faz do carro, da casa? Só que você faz um seguro do carro para proteger o carro. Se tiver um acidente, um problema com o seu carro, o seguro cobre o valor do seu carro ou de sua casa. No caso é a safra. Você planta 1.000 hectares de soja, ou de milho, ou de algodão, e faz um seguro. Se houver uma frustração, um incêndio, uma seca prolongada, frustração de safra, o seguro cobre para você, se não tiver, para você reduzir danos. Mas tem empresa que já trabalha com seguro? Muito, o mercado é muito sofisticado. E aí é igual pagar o nosso carro, a gente paga por mês? Basicamente, claro, tem regras específicas, mas em linha geral é isso. O Brasil já teve para trás um programa chamado Proagro, que é um programa do governo para proteger as safras, especialmente em momentos que o Brasil precisava muito estimular o avanço, o aumento da produção agrícola. Com o tempo, o governo foi saindo desse segmento e abrindo espaço para a iniciativa privada. Mas em números gerais, por exemplo, a safra americana, 80% dos agricultores, 80% da safra americana, ela é segurada. No Brasil, só 20%. O Brasil vai produzir ano que vem 320 milhões de toneladas de grãos, de forma geral. Desses 320 milhões, só 20% que tem um seguro agrícola. Isso? É muito baixo. Se a gente perder tudo. É muito baixo. Eu estava falando de dois segmentos que a agropecuária e o agronegócio precisam avançar mais. É o seguro agrícola e armazenamento. Na medida que a gente aumenta a produção, você tem um problema. Um é armazenar, para você não ficar refém do mercado. Se você colhe 1.000 toneladas de soja na sua fazenda e você não tem onde guardar para esperar o melhor momento para escoar, você fica refém de quem te oferece o preço naquele momento que você está tirando a colheita, tirando do solo. Então, é armazenamento e seguro agrícola. Por que isso não anda tanto no Brasil? Porque, patrasmente, falando como Odorico Paraguaçu, né, esse setor eram muito estatizados. O Brasil tinha até uma Companhia Nacional de Armazenamento. Aqui em Mato Grosso a nacional era Cibrazen. E aqui em Mato Grosso tinha também uma Casemate, que era uma companhia estadual de silos e armazéns. Então o governo cuidava disso. Isso é muito caro e não é papel do governo ficar cuidando de armazenar safras privadas. Devagar o governo foi se modernizando. E saiu fora. Saiu, especialmente depois de 1994, com o governo Fernando Henrique, constataram que o governo não tinha dinheiro para ficar bancando tudo isso. Foi recuando, mantém linhas de financiamento pela Caixa, pelo Banco do Brasil, pelo Pronaf, BNDES, aquelas coisas. dentro do Pronaf, dentro do Plano Safra, mas recuou. Como que o governo atua? Só fornecendo crédito a si mesmo limitado, tanto para armazenar a safra, quanto no caso do seguro agropecuário. E em todo lugar do mundo, eu falei que a safra americana 80% ela é segurada, mas pelas seguradoras privadas. O governo americano também não fica oferecendo seguro estatal para os agricultores americanos. O governo americano não fornece nem o SUS, né, professor? Não, ele não fornece nem saúde gratuita. Nem saúde gratuita. Se você tiver um acidente nos Estados Unidos, você é prontamente socorrida no melhor que tem dos hospitais dele. Mas a hora que você chega em casa, chega a conta para você pagar. E se você não tem condição, ele fala, não, você pode pagar em 15, 10, 20 anos, mas você não pode deixar de pagar. E a mesma coisa no setor agrícola lá.
E o que eles fazem? Subsidiam, dão crédito mais barato, o governo tira impostos das seguradoras. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que é uma medida boa. Entendo que o fato de estar com um senador daqui de Mato Grosso, como o Jaime Campos, que é um agropecuarista, que é um produtor rural, conhece bem a realidade, já foi governador, conhece bem a realidade de Mato Grosso, é interessante. O que eu não acho interessante é criar um seguro agropecuário em que fique dependente de dinheiro público. Igual a visão do governo americano, tipo... Eu acho que o mercado tem que resolver, o governo tem que criar linhas de financiamento, estimular os bancos e as seguradoras, subsidiar, pagar uma parte apenas e principalmente tirar tributação sobre o seguro agropecuário. E professor, o senhor que está acompanhando aí, como que os representantes do governo federal estão sinalizando nesse projeto? Eles são o que o senhor acha? Até agora não se manifestaram, não. Tem sido uma movimentação muito mais Eu estou achando essa movimentação discreta, não está não, desse porque seguro. O governo sabe que se ele avançar muito, vai cair muito no colo dele. Tem que pagar muito, além do de plano de safras que são subsidiados, além dos incentivos fiscais dados à agropecuária. Se você tiver mais o seguro agrícola, custa muito, porque isso é um custo muito alto. O Brasil gasta por ano, está no orçamento de 2025. Em 2025, o governo vai gastar algo em torno de 90 bilhões de reais com incentivos fiscais ou isenções fiscais para a agropecuária, para o agronegócio. Pecuária, agricultura e agroindústria. Então, quando você tem crédito subsidiado, crédito mais barato para plantar, para colher, para comercializar, alguém paga essa conta. Não tem nada de graça, não tem almoço de graça. Se o governo está dando um crédito mais barato do que o mercado cobra, a conta vai chegar. Para mim e para você. Aquela conta do lado americano do Sul, que não tem SUS, chega na nossa casa. Vai pagar aí a vida toda. Reparte para todos. Tá certo? Então o governo está com certo cuidado para que ele também não avance para criar um novo seguro agropecuário no Brasil e ter que o Tesouro Nacional pagar tudo. Armazenamento, a mesma coisa. Armazenamento, o governo já saiu completamente. Ou a iniciativa privada ou o agronegócio soluciona construindo seus próprios armazéns, como tem feito. Hoje o camarada não vai mais no governo pedir armazéns, ele vai nos bancos privados de governo, BNDES, Caixa, e pedir dinheiro para construir seu próprio armazém. Porque ele viu que não dá para ficar mais esperando e o governo já se comunicou dizendo o seguinte: eu não vou mais construir armazéns. O máximo que eu vou fazer é ajudar você a construir, dando crédito. Política pública, né? Política pública. Então, eu vejo assim, são dois problemas que ainda estão um pouco atrasados em relação ao avanço que teve o agro, que é armazéns, armazenamento e seguro agropecuário. Portanto, é interessante a iniciativa do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, de aprovar uma política para criar condições para que a safra seja mais protegida. Nossa, ótimo. Professor, agora assim, a gente recebeu umas demandinhas e, tipo assim, é o que rola hoje nas redes sociais, né? E nós somos antenados. Sim, eu sei que o senhor é um influenciador, tá lá no seu Instagram, colocando lá suas análises, inclusive tá muito bom o conteúdo. E eu queria falar do tal do Tigrinho, do joguinho online, né? Tipo assim, teve operação policial, foi gente famosa, né? Presa, o Gustavo Lima, advogada lá, aquela Deolane. E quando acontecem essas operações, aí o senhor me diz, tá? Se eu estiver falando besteira. Quando, tipo assim, mercado Bitcoin, qualquer coisa, o mercado Bitcoin ali, ele dá uma instabilidade. Quando tem essas operações, tem mercado tigrinho também que dá uma queda na economia? Não afetou nada. Eles são tão fortes que ficaram tão igual o Teflon, né? Nada cola. Mesmo com as prisões desses influenciadores, desses cantores famosos, não afetou nada o mercado. Eu vou fazer uma pequena... Como que o mercado vê esses joguinhos assim? Vê com o nariz torcido, né? Todo o mercado, tanto o mercado financeiro, os bancos e bolsa de valores. Mas o senhor não vê que é a chance do mais simples ganhar alguma coisinha? Como também o comércio, né? Porque está vendo que está tirando renda do comércio, do consumo. Não é a chance, não. É a chance dele perder mais, ficar pior do que ele já está. Se o pobre vai para o jogo achando que vai melhorar, ao contrário, ele vai piorar, ele vai ficar mais endividado.
usando dinheiro que ele tem para fazer jogos, não ganhar, porque ele não vai ganhar. Quem ganha é a banca. Ele tem que entender que nesse jogo das apostas online, quem ganha são os donos das empresas. O apostador não ganha nunca. Em algum momento ele pode até ganhar. Vou contar o caso de um grande empresário, num encontro que eu tive há umas semana atrás. Ele falou, olha, eu sofri na cara. Porque a gente estava falando de duas coisas. Era como esses jogos online estão tomando dinheiro dos pobres, principalmente, e aumentando o endividamento. E, ao mesmo tempo, a gente estava falando da escassez de mão de obra em Mato Grosso. Mato Grosso tem uma taxa de desemprego de 3%. 3% no jargão econômico é pleno emprego. O que é pleno emprego? Quando você tem pleno emprego, toda a mão de obra está empregada. 3% é aquela que está saindo do emprego, migrando para outro, ou aquela que não teve capacitação ainda técnica para entrar, ocupar as vagas que estão sendo oferecidas. E aí a gente estava falando disso e ele falou, para piorar, há algum tempo atrás, 3 pessoas, inclusive gerente, que são meus funcionários há muito tempo, me procuraram pedindo demissão. Meu Deus! Pedindo demissão. Eu falei, rapaz, mas ele disse que quis entender, não deu, segurou por uma semana, chegou aí visitar a gerente para entender o que ela tinha ganho 30 mil, né, num desses joguinhos de tigrinho, e entendeu que com aquilo estava resolvida a vida dela, porque ela tinha aprendido a ganhar e não precisava mais do emprego. Largou o emprego para... viver de jogar. Pegou a rescisão e jogou no joguinho. E mais, insistiu tanto que ele criou as condições e saiu. Um ano depois, ele falou, 11 meses depois, ela voltou sem emprego, sem dinheiro e endividada. Caramba. Tá certo? Mas eu vou fazer uma analogia rápida só para falar o que eu acho desses joguinhos online. Tem a questão da saúde mental, né? Tipo... Ainda tem mais isso, né? Eu lembro quando, na campanha que levou o então procurador da República e senador na época, Pedro Tax, ao governo, foi a primeira campanha em que a gente teve uma forte participação das redes digitais. Ele e a equipe dele, um grupo de jovens... Fiz parte, hein? Ah, é? Fiz parte daquela turma. Da campanha? Sim. Ah, então você era um daqueles... Do governo lá, né? Não, do governo dele, daquela já, né? primeira... Mas teve um grupo de jovens que sabem lidar bem com redes digitais que ajudou muito a turbinar a campanha do Pedro Tax. E isso foi uma ferramenta super importante. E eu me lembro, depois de um ano, ele como governador... Ele foi dar uma entrevista ao vivo, aí perguntaram para ele sobre isso. Governador, o senhor usou muito as redes digitais para ganhar a eleição e disse que governaria com isso. E agora, o que você acha? Ele falou o seguinte, esse tal de WhatsApp é uma praga mundial. Com aquele sotaque cuiabano. O que foi uma grande virtude na campanha, ele estava... Mas ele falou, rindo, sim, né? Sim. Falou, olha, esse tal de Zap. De Zap, ele até usou esse termo. Esse tal de Zap é uma nova praga mundial. Eu faço a mesma coisa. Jogos tigrinhos, bets, jogos online é a grande... Cartola também? Sim, é a mesma coisa. Apesar de que fica parecendo que não é, porque é só voltado para futebol, mas tem o mesmo vício. É a nova praga mundial. Esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, das pessoas se endividarem para jogar, perderem muito dinheiro, problema com saúde mental, problemas viciados, hoje está fazendo fila para atendimento de pessoas que estão com problemas mentais por estarem viciados em jogos ou em redes digitais. Isso não é exclusivo do Brasil. Isso está acontecendo na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar do mundo. É um assunto que o mundo não está sabendo lidar. O mundo não está sabendo lidar com 3 ondas poderosas que estão ocorrendo, na minha leitura. Uma é o poder que as Big Techs tomaram. Hoje, as 6 maiores Big Techs do planeta têm um poder que a ONU nunca teve em toda a existência da ONU. As Big Techs estão tendo um poder que o maior fenômeno de império que já surgiu na face da Terra chama-se Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. E com todo o poderio bélico, econômico, cultural, tecnológico e conhecimento dos Estados Unidos, ele não chegou ao ponto que as Big Techs estão assumindo perante o mundo, a ponto delas entenderem que são governos paralelos e pode até peitar alguns países, como aconteceu recentemente aqui com o Twitter e o X.
peitando a soberania nacional. E não é exclusivo do Brasil, eles fizeram isso na Austrália, eles fizeram isso em outros países. A Meta, que tem o Instagram, que tem o Face, que tem o WhatsApp, tem o mesmo comportamento, prepotência, arrogância e de ignorar legislações nacionais. Claro, está a ponto de ser cancelado. Os Estados Unidos está querendo repartir o Google, está querendo repartir a Meta em empresas, porque está tomando um monopólio maior do que o mundo previu. Trazendo aqui para o Brasil, o que a gente está dentro? Elas entraram em 2022, o governo abriu as portas do Brasil para a entrada das apostas online, fez uma lei nacional que permitia elas operarem dentro da legalidade. Essa lei dizia que logo depois, foi em 21, e em 22 o governo tinha que regulamentar como elas funcionariam. E o governo ignorou isso. O governo novo entrou em 23, também não teve força ou percepção para regulamentar essas apostas. Elas tomaram conta de um jeito, porque não pagam impostos, não tem regras, e tomaram conta de todos nós invadindo os nossos aparelhos celulares. Da mãe, do avô, do pai, da filha, do neto. Hoje, qualquer criança de 3 a 5 anos opera o tigrinho com mais facilidade do que eu, que tenho 68 anos. Então, professor, para a gente encerrar, você aí que gosta do Cartola, né, dessas outras empresas de jogos online, o RDTV Cash vai dar uma chance para você virar a chavinha na sua cabeça com esse especialista aqui. Professor, fala aqui nessa câmera para as pessoas que estão apostando o que elas devem fazer, porque o negócio vai ficar bom, vai ficar ruim, para a gente encerrar. Vai ficar muito ruim. Olha um exemplo. Em agosto, 5 milhões... Mas peraí, vamos alinhar essa conversa, professor. Quem está jogando online, continua ou para? Deve parar. Vou dar um exemplo. Em agosto, 5 milhões de pessoas que recebem benefício do Bolsa Família, portanto são pessoas pobres ou muito pobres, gastaram, somados no Brasil inteiro, esses 5 milhões gastaram 3 bilhões de reais com jogos de tigrinho e apostas online. Ganharam alguma coisa? Se tornaram, deixaram de ser pobres? Não. Então o que tem que ter clareza? Jogos online são bons para os donos das empresas, para as bancas, que são para você, que é principalmente que tem renda, né? Trabalhador, pare de usar parte da sua renda para jogar, porque você só vai ajudar a enriquecer as online aí e você não vai ficar milionário, não vai melhorar a sua vida fazendo jogos pela internet, jogos do tigrinho ou apostas online. Mas eu acho que o senhor tinha que ser mais incisivo. Quanto que esses caras ganham aí por ano com esse joguinho às custas dos trabalhadores? Os dados são disponíveis. Eles movimentaram no ano passado mais de 200 bilhões de reais recebendo dos brasileiros. Claro, isso tudo, uma parte voltou sob a forma de prêmio e uma parte eles têm que reter mesmo por garantia. Mas a maior parte enriqueceu os donos das empresas. Não é à toa que agora o governo está regulamentando, tem mais de 150 empresas que pagaram 35 milhões só para se cadastrar no governo, porque é um bom negócio para as empresas. Então tem que sair. Eu falo pela minha experiência, acho que jogar online, se você faz, deve sair. Se tiver que fazer, faz esportivamente uma hora ou outra. Mas ter clareza que jogar online é bom para os donos das plataformas, não para quem joga. Tá aí, professor. Eu acho que a gente tem que, às vezes, a gente tem que falar direto com as pessoas, porque quando a gente fala assim, não joga, né? Só a empresa tá ganhando, mas às vezes a pessoa tá lá com, sei lá, uns 30, uns 15 na conta e acha assim, mas eu tô sem dinheiro, né? Eu não tenho saída. Mas esse é só o começo, né? Ele começa jogando 10 e o jogo é preparado para R$1, 2, 3, assim, né?
para você ficar acostumado e voltar a fazer. Às vezes até no começo você ganha um pouquinho para continuar jogando. É como o cara ser viciado em cassino, ou em jogos, ou em baralho. Jogo do bicho. O jogo do bicho. Ele começa devagarinho, depois tem dificuldade para sair. E eu vou lhe falar, uma vez eu testei, né? Eu não vou mentir. Eu tentei jogar lá, porque, nossa, todo mundo, né? Joga, não sei o que. Eu falei, deixa eu ver esse trem aqui. A gente é jornalista curioso, né? Fui lá, botei lá 15. Botei 15, depois botei 30. Não ganhei nada, perdi, mas é porque eu sou péssima também. Não sei, eu acho que não. Mas ele dá assim, porque eu conheço gente que ganhou aí, que ganha. Mas eu saí, desinstalei o app. E eu juro pro senhor, se eu olhar meu celular aqui, eu tive que bloquear as notificações, porque eles ficam assim. Sabe aqueles R$2 que ficou aqui na sua conta? É mais ou menos essa mensagem. Hoje você pode triplicar o ganho. Cara, eles ficam ali te bombardeando de mensagem. Então, se você não tiver um psicológico bacana, né? Você vai na onda dessa notificação, não vai? Porque ela pressiona, o fator psicológico é importante, né? Primeiro ele pressiona te mandando uma montanha de mensagens, depois ele diz o seguinte, faça hoje que você pode ganhar, amanhã você pode não ter a mesma oportunidade. Tá aí, gente, não jogue, viu? E olha, não jogue, vou deixar para vocês que eu não ganhei nada e o professor aqui chancelou que a gente já estava suspeitando. E segue a gente no canal para acompanhar o próximo episódio. Até lá!